pela oportunidade, minha primeira pregação, a promessa de Deus, minha vida. Também agradecer ao pastor aí, me dar essa oportunidade hoje aqui, né? Junto com a igreja também, graças a Deus aí. Eu agradeço pela cada um que está aqui hoje, tá? E como porque eu escutei muito costume, né? Primeira pregação tem que. Aleluia! Aleluia, Deus, sua glória. Livro de Juízes, Glória a Deus. 16, versículo 18 a 20. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Capacita, Espírito Santo. Amém, igreja? Então, a palavra diz assim: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os filhos dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora descobriu ele todo o seu coração. E os filhos dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez sobre o seu joelho e chamou a um homem e rapou as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligir e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-se o seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, sua glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus, sua glória. Aleluia. Bom, a palavra diz que os filhos de Israel, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, né? E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, né? 4 décadas, né? Então existia um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filho, pois o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora tu és estéril, não tens filhos, né? Mas tu conceberás e terás um filho. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebidas fortes, ou comas coisas imundas, né? Porque eis que tu conceberás um filho e terás, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Porquanto o menino será nazareu de Deus, desde o ventre da sua mãe. Então, e começará a levar o povo da mão dos filisteus. Então, meus irmãos, Deus, ele tem um projeto na vida de cada um, né? Assim como ele preparou, né? Ele viu que o povo estava na mão dos filisteus sofrendo, e ele usou essa mulher que nunca tinha concebido, era estéril, para poder estar, né, colocando aí um basta na história, né? Porque Deus, ele usa, né, quem ele quer. Às vezes estamos aqui sentados nessa cadeira e achamos que Deus não vai nos usar, mas Ele vai sim. No momento certo Ele vai nos usar. Então ele viu que os filisteus estavam
dominando o povo de Israel. E ele levanta, né? Ele faz com que essa mulher venha conceder o filho, né? Então, Sansão teve, né? O nome desse filho se chamou Sansão. Sansão teve vários privilégios, né? Ele foi anunciado pelo anjo mesmo antes dele nascer, né? Então, só teve esse privilégio aqui, João Batista e Jesus, né? Quando nasceram, né? Foram anunciados antes. A gente vê aí, né? Então, o Nazareu de Deus, uma mulher, né, que foi anunciada que ela teria esse filho antes de nascer. Esse é um privilégio para, né? Não é para todas, né? Mas Deus, ele sabe o que faz. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, o que quer dizer? Nazareu de Deus é uma pessoa escolhida, uma pessoa separada para servir a Deus. Então, Aleluia! Então, quer dizer que nasce Sansão, e ele já era projetado para ser juiz do povo. Então, Deus traz Sansão para ser juiz. Ele viu que o sofrimento do povo estava muito grande. Então, Sansão cresce, né? O Espírito do Senhor começou a usar ele, né? E experimentar de quando em quando, a Bíblia diz, né? E ele começou a ver o sofrimento daquele povo. Ele nessa época ele já estava um homem, já começou a ser juiz do povo, né? Então Sansão, ele foi um homem que, mesmo com todo esse privilégio, ele se desviou muito da presença do Senhor, né? Deus tinha projetado para ele ser um libertador do povo. Aleluia! E ele começou a sair dos caminhos do Senhor, né? Começou a visitar lá o povo filisteu, né? Mesmo sendo um povo inimigo, mas ele passeava de vez em quando, ele atravessava as fronteiras, né? Então ele, um certo dia, visitando lá, passeando pelo povo lá, né? Ele vai até uma cidade, né? E conhece lá uma mulher, né? Uma tinamita, da cidade, né? O pai dela se chamava Tiná. E vendo em Tiná, essa mulher, da filha dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e falou: eu vi a mulher da filha dos filisteus e ela agradou meus olhos. Aí o pai falou com ele: meu filho, não tem mulher entre as nossas irmãs aqui, entre as nossas famílias, para você escolher, porque era um povo inimigo, e Deus já tinha determinado lá na passagem do tempo de Moisés que não era para o povo de Israel se juntar com esse povo inimigo, não casarem com essas mulheres, porque eles serviam outro Deus e não o nosso Deus. Mas ele falou: pai, mas essa agradou meus olhos. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí com seus olhos, né? Eita, meu Deus! Abre a caixa, Jesus. Usa teu céu, meu Pai. Quantas pessoas estão deixando os prazeres da carne, né, levar pessoas, né, a lugares que não agradam ao Senhor, né? Então nós temos que procurar agradar os olhos do Senhor. Verdade. Né? Então, esse Sansão, o moço Sansão dessa história, ele começou a usar os olhos carnais. Aí o pai viu que não tinha jeito, a insistência foi muita. Ele vai com seu filho e sua mãe, sua esposa, né, que é a mãe do Sansão, foi até essa cidade, até essa família, pediu o pai da moça em casamento. Chegando no caminho, na vinha de tirar Sansão, de repente vem um leão ao encontro
de Sansão, mas o Espírito do Senhor era com ele. E a palavra diz que possantemente o Espírito do Senhor entrou em Sansão, e Sansão atraca aquele leão. De repente, e a palavra fala que ele fende aquele leão como se fendesse um cabrito. Então é forte, né? Só acontece se o Senhor estiver na causa. Porque você sabe que o leão é uma fera que o homem não é nada diante do leão, né? Olhando assim, ele se torna uma coisa fácil, mas ali o Espírito do Senhor de repente se apossou dele e ele fendeu aquele leão como se fende um cabrito. E aí seguiram viagem, chegaram até lá, pediram a moça em casamento. Marcaram, voltaram para casa. Voltando para sua casa, de repente Sansão sai do caminho, né? E com curiosidade foi lá ver o que sucedia aquele leão que ele tinha matado. Ele pega e vê o que ele vê lá no leão, um cheiro de abelha. Ele pega e tira o mel que tinha na carcaça do leão e começa a comer o mel e dá para o seu pai e para sua mãe, né? E eles não sabiam de onde tinha saído o mel, comeram o mel sem saber, né? O que eu quero dizer com isso? Sansão é um nazareu, escolhido do Senhor. Ele, o escolhido do Senhor, não pode tocar em cadáver, coisa imunda. Ele se aproxima do leão e morto, o leão cadáver, toca no leão. Então, ele era um cara que foi instruído pelos pais. Os pais instruíram ele que esse corpo morto seria uma coisa imunda naquela época, né? O povo lá de Israel. Então ele se envolve com o leão. Sansão, sendo um nazareu de Deus, ele não devia tocar em corpo morto. A Bíblia fala também que ele foi determinado que ele também não podia se envolver com bebidas alcoólicas, né? No caso, o vinho, a uva, né? O suco de uva, o produto da vide, né? Então, Sansão volta para sua casa. E um certo dia, marcaram o casamento, um certo dia eles voltam para casar. E Sansão desce de volta mais o pai dele e a mãe, né? E marca o casamento. Você deu que como visse, calmaram, marca o casamento e ele foi só. E o povo lá tinha o costume de fazer um banquete, né? E arrumaram 30 camaradas, 30 pessoas para colocar junto com Sansão, porque ele estava só, né? E aí Sansão, nesse meio do casamento, ele propôs um enigma. Falou assim, propôs um enigma para o povo, né? Para a esposa dele e os convidados que estavam com ele. E ele falou assim, se vocês adivinharem o meu enigma, eu darei para vocês 30 mudas de vestido. Se vocês não adivinhar, vocês pagarão para mim 30 mudas de vestido. Aí fecharam o acordo. E aí ele falou com ele lá o que era o enigma. Falou, do comedor saiu comido, da doçura saiu do forte. Então esse era o enigma que passou para eles adivinhar. Ele tinha uma semana para adivinhar, que foi uma semana de festa no casamento dele. Então, do comedor saiu comido, e da doçura saiu forte. Então a Bíblia diz que nesse meio intervalo de uma semana eles não conseguiram adivinhar. E aí os convidados lá que estavam com ele, era o povo lá dos filisteus, povo inimigo, começaram a importunar a mulher dele para poder arrancar o enigma dele. Mas ele, no último dia, ele falou com ela, declarou a ela, porque ela começou, eles ameaçaram ela,
falaram que ia botar fogo na casa, na família, e ela começou a chorar e se desesperou lá. Sansão vai e Decaro liga para ele, né? E ele teve que declarar enigma. E a enigma é esse, que diz assim: que coisa é mais doce do que o mel, e que coisa é mais forte do que o leão. Esse é o enigma. Então ela declarou para eles, para poder eles não perder a aposta. E Sansão teve que pagar essa aposta. Então o que ele fez? De repente o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele desce até a cidade de Esquelonita e mata 30 esquelonitas, e pega seus vestidos e traz para o povo, entrega para o povo ali para pagar a aposta. E nessa situação, Sansão, como ele, o Senhor se apossou dele, o Espírito Santo se apossou dele, ele pegou ali, deixou tudo ali e foi embora. Foi embora para a casa dele. Daí um dia ele tirou a cabeça e falou: vou voltar lá para mim ver minha mulher, né? Ele volta, pega um cabrito, leva para fazer um agrado. Chegando lá, a história diz que o pai da mulher dele tinha dado a mulher para um amigo dele, né? Um amigo dele e da família. Aí Sansão, ele falou: eu dei a sua mulher para o seu amigo. E ele falou: não, da sua irmã, é jovem, é bonita, fica com ela em troca. Mas ele não aceitou. Ele gostava de uma confusão também. Ele gostava de brigar. Então o povo lá era povo inimigo, né? Então era um motivo para dar uma briga. E Sansão pega, falou: vou me vingar dessa vez, povo. A vingança não é boa para ninguém, né? Mas ele falou: vou me vingar. Dessa vez eu tenho razão. Eu não fiz nada. Aí ele pega, sai enfurecido, pega 300 raposas e amarra uma no cabo da outra. Põe fogo, põe uma tocha de fogo em cada raposa e solta no meio da seara dos filisteus. Meu Deus. Os filisteus soltam no meio, você queima tudo. Queima a roça de grão de trigo, né? A lavoura, queima a roça de uva, queima os olivais dele lá. E eles ficaram com um estrago muito grande, né? Porque 300 raposas dentro de uma lavoura imensa, né? Então, Sansão faz esse estrago na lavoura, os filisteus viram lá, Sansão saiu, foi embora. E eles procuraram saber quem fez isso. Aí o povo falou: foi Sansão, o genro Tinita, né? O genro Tinita. Aí os filisteus colocam fogo nesse homem, né? Que é o Tinita, e a esposa dele. E a esposa de Sansão, né? Queima toda a casa. E esse povo filisteu acampa em Judá. Acampa em Judá porque Sansão estava em Judá. Sansão fez a bagunça e foi para Judá. E o povo acampou ali e já tomou a cidade, né? E Sansão sobe com uma rocha no monte e se esconde dentro de uma caverna. Se chama o Monte de Etã, né? Rocha de Etã. E os filisteus procuraram por ele e não acharam. Aí começaram a queimar a cidade, a bagunçar, né? Porque eles queriam vingança, né? Aí o povo de Judá pergunta: o que é isso? Por que vocês estão aqui? Eles eram escravos, mas eles viviam numa limitação, né? Aí o povo de Filisteu invadiu a cidade do povo lá de Israel, né? Então eles foram até Israel e falaram: nós queremos pegar o Sansão, porque ele queimou a nossa lavoura. E aí o povo